Olá, gente. Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia. Não sei que hora que você vai assistir essa live logo depois que for ao ar. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Ele usa uma boina bege e um óculos de hastes pretas. Afonso veste uma jaqueta preta sobre uma blusa branca e está ao lado de uma estante repleta de livros e artigos de decoração. Grava os programas do Sempre um Papo há uns 20 anos, mais ou menos, e fica depositado aí, nesse ambiente que você está assistindo, o YouTube do Sempre um Papo, que tem mais de 600 programas gravados de uma hora cada, mais ou menos, com escritores e escritoras brasileiras, portuguesas, africanas, até de outras nacionalidades. Então, se você quiser maratonar, só depois dessa live continuar aí, aproximadamente por uns 20 dias seguidos assistindo os programas. Muito obrigado por estar com a gente. Hoje a gente tem a presença de um amigo querido, uma pessoa que eu admiro demais, não só do ponto de vista pessoal, como eu considero um dos grandes, grandes não, porque ele não é tão grande, mas um grande escritor brasileiro. Muito boa noite, meu querido amigo Marçal Aquino. Oi, como vai, Afonso? Tudo bem com você? O convidado é o escritor e roteirista Marçal Aquino, um homem branco de cabelos escuros e barba grisalha. Para falar sobre o livro mais recente, nem tão mais recente assim, é um relançamento do Faroestes. Vou colocar aqui para o pessoal ver. Afonso segura nas mãos o livro Faroestes, de Marçal Aquino. A capa mostra duas pessoas jogando sinuca e duas silhuetas atrás. Querida Ana Paula Maia, bota aí também, Marçal. O anterior está aqui. Marçal Aquino mostra a capa de seu livro Baixo Esplendor, que tem uma mulher deitada com calça vermelha e blusa azul. Baixo O mesmo ilustrador é o Marcelo Tolentino. Né? E contracapa, pós-fácil, ou contra, né, do Paulo Roberto Pires. E a gente não precisa dizer nada, só falar o nome do Paulo Roberto. Ele fez um pós-fácil. Ele fez um pós-fácil. Um pós-fácil também? Tá aqui, né? Porque ele foi o primeiro a escrever sobre o livro, quando o livro saiu originalmente há 21 anos. Pois é, vamos falar então do Faroestes. A primeira pergunta é óbvia, né? Por que o plural? Olha, esse livro, ele tem até uma história engraçada, que esse livro, ele foi o único livro que eu escrevi sabendo que estava escrevendo um livro de contos. Porque os outros todos eram assim. Tem um momento da sua trajetória que você olha para trás e vê que você tem um conjunto de narrativas curtas, que escolhendo dá para fazer uma antologia, que seria o seu livro de conto. Então, todo livro de contos nasce antológico, mesmo aquele que vende pouco. Ele nasce antológico porque ele é uma antologia. No caso de Faroestes, tinha uma diferença. Eu me apaixonei pela editora do Joca Terron, pela Ciência do Acidente. E no lançamento do Joca, eu falei, vamos fazer um livro junto. E no ano seguinte eu entreguei para ele as narrativas do Faroestes. Por que Faroestes? Porque naquele momento eu tinha uma percepção de que São Paulo e o Brasil estavam atravessando um momento de extrema violência. Parecido com agora. Não, é engraçado republicar Faroestes agora. Porque naquele momento eu estava muito próximo da rua. Eu tinha acabado de acompanhar o Beto Brant filmando aqui o Invasor. Então eu tinha mergulhado numa verticalidade de violência, de lugar, de quebradas aqui em São Paulo, que me impregnou. Então, quando eu resolvi fazer um livro, alguém comentou perto de mim: o Brasil está um grande faroeste. Eu pensei, vou fazer um livro chamado, eu já tinha o título, Faroestes, e aí contar histórias, todas as histórias têm um ponto em comum, que é o confronto. Seja familiar, seja policial, seja amoroso, os contos todos eles estão assentados sobre essa coisa do confronto. Certo. Bem, mas então eu queria te fazer uma proposta para o pessoal que está nos assistindo ter uma espécie de privilégio. Vamos falar sobre um por um, que não são tantos? Vamos falar sobre um por um, maravilhoso. Bora. Nunca fiz isso. Pois Nunca fiz isso. Pega aí o livro, vamos embora. Tá eu aqui li um pedacinho, nunca fiz Posso isso. ler? Na hora que eu li os livros, eu falei, gente, eu vou fazer uma coisa maluca com o Marçal. Pode ser. Não é? Eu leio um pedacinho que conta a história do negócio, tá? Olha só. Começa com
o que seria o índice, que eu já chamo de prosa de confronto. Marçal mostra o livro Faroestes aberto. A epígrafe, que é do Jerome Rothenberg, ele fala: cave um buraco perto de um inimigo. Então, esse tipo de, digamos assim, de atitude vai passar por todos os contos em algum momento. Beleza, vamos lá. O primeiro conto chama Trincheira, né? É um conto familiar, é um conto de um pequeno conflito entre dois adultos, narrado pela voz de uma criança. Então, trechinho. Quando eu estava saindo, a madrinha disse: leva um recado para ele. Diga que eu mandei falar que ele é um filho da puta nojento. Atravessei o terreiro, as galinhas pararam de ciscar para me olhar, e cheguei ao paiol. O padrinho cutucava uma ferida na canela, deitado no monte de palha. Desamarrou o pano, destampou a marmita, cheirou a comida. Pensa que eu sou bobo? Falou. Essa velha quer me envenenar. Mandou algum recado? Eu respondi olhando para a espingarda apoiada na parede. Estive na guerra, ele resmungou. Agora vou ter medo de uma velha caduca? Então, é esse conflito, antes que a gente leia o conto inteiro, porque ele é curtinho, mas antes desse conflito, quer dizer, o conflito está patente, né? O segundo conto, que se chama 10 maneiras infalíveis de arranjar um inimigo para facilitar o trabalho do legista. São 10 narrativas em que alguém se vê enredado numa encrenca, que pode custar buraco na pele, e não é buraco de acne. É buraco de bala. É buraco de bala. Muito legal. Você passa a prestar muita atenção na mulher. Você passa a prestar muita atenção na mulher que veio morar na casa da vila. Morenos, ela e o marido, ele um pouco mais escuro. Começa assim. Depois as histórias vão variando, né? E de uma criatividade tão interessante que eu fiquei brincando. Depois que eu li, eu falei assim, esse cara perdeu a oportunidade de fazer 10 filmes, cada um é um roteiro. Dá para falar de filmes com esse livro, porque esse livro tem boas histórias adaptadas. Boas histórias adaptadas para o cinema. Muito curioso. Ei? Você que adaptou? Não, eu acho que eu trabalhei numa delas só. Só numa delas. Trincheira foi adaptado, o Beto Brant dirigiu, tem na internet. Imagine, é com a Berta Zemel. Espetacular, Berta Zemel. É um curta-metragem, escrevi o roteiro. Mas os seus textos são todos muito visuais, isso não tem novidade nenhuma. Quem conhece sua literatura sabe disso. Mas aí cabe um comentário que eu noto que, às vezes, se fala isso sobre a visualidade do que eu escrevo, que é uma questão de estilo e uma questão de limite, porque todo estilo é um limite. E atribuem essa característica do meu texto ao fato de eu trabalhar como roteirista e estar envolvido com cinema e com televisão. E é um engano, viu? Porque eu diria para você que a visualidade do meu texto ela vem desde muito antes de eu trabalhar com cinema ou como roteirista. Vem da história em quadrinho. Eu, quando moleque, a partir dos 9, 10 anos, eu achei que eu ia ser quadrinista. Eu desenhava. Você desenhava também? Desenhava, eu desenho. Tenho até hoje, de vez em quando, nos meus cadernos de escrita, que eu escrevo em cadernos, eu desenho o personagem, o que eu acho que seria o personagem. Então, eu vim da HQ. Ora, a história em quadrinho, evidentemente, pode até ser chamada de cinema estático. É imagem e fala, tudo muito sucinto. Ninguém vai botar um balão de um personagem falando e botar 25 linhas, a não ser que seja esse o estilo. A HQ é muito telegráfico. Então, isso sim, eu acho que informou o meu texto antes do cinema. E isso contribuiu demais para a formação do roteirista, né? Mais tarde facilita o meu trânsito, porque eu nunca estudei cinema, né? Eu nunca estudei, eu sempre gostei de cinema, e isso também facilitou muito. Eu tenho um vasto repertório, eu vi muito cinema e vejo muito cinema, faz parte da minha vida, é muito importante na minha vida cinema, mas eu não queria me envolver com cinema. Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável, já bastava a literatura. E aí o Beto Brant me procurou querendo, eu não conhecia o Beto, eu só sabia que o Beto tinha rodado um curta-metragem maravilhoso lá na minha cidade natal, em Amparo. Um curta chamado Dové Meneghetti, sobre aquele ladrão, o Dino Meneghetti.
Gino Meneghetti. Maravilhoso. O curta do Beto ganhou prêmio em tudo quanto é canto. E o Beto veio me procurar interessado num conto do meu primeiro livro, As Fomes de Setembro. Ele queria transformar num conto, num curta. Acabou não acontecendo, eles fizeram o roteiro, ele e o fotógrafo dele, mas a gente se aproximou e se descobriu amigos, com uma pá de afinidades. Gostávamos dos mesmos filmes, gostávamos dos mesmos livros, gostávamos da vida, eu gostei da maneira como o Beto encarava a vida. E aí termina que eu vou acabar me envolvendo no primeiro longa dele, que é Os Matadores, que é baseado num projeto de novela, mas isso é história. Então eu acho que essa coisa visual, muito antes de eu ir para o cinema, o que facilitou minha vida, porque no começo eu fui olhar o que era um roteiro, afinal de contas. Eu tinha alguma curiosidade por roteiro, tinha feito 6 meses, um semestre de roteiro na faculdade, apenas um semestre. Me lembro que eu escrevi um curta, inclusive. Então eu tinha uma noção do que era roteiro. Mas aí existe uma dificuldade. Uma coisa é o cara ser escritor, outra coisa é ele ser roteirista. Essas duas coisas não são automáticas. Um bom escritor, e Hollywood está aí para nos confirmar isso, não necessariamente vira um bom roteirista. Os grandes passaram por Hollywood, o Raymond Chandler, Faulkner, e não, na verdade não produziram coisas memoráveis, ao passo à altura do que fizeram em literatura, pelo menos. Né? Então eu tenho amigos que são escritores e não se metem com o cinema. Porque existe uma diferença básica entre literatura e cinema, que é, na literatura, eu preciso da imaginação do leitor. Um leitor sem imaginação não me interessa, porque ele não vai conseguir enxergar aquilo que eu estou propondo na linguagem literária. No cinema eu não preciso nem um pouquinho, mas nem um pouquinho da imaginação. Está tudo ali na tela. A imaginação, nesse momento, atrapalha. Se você começar a pensar para além do que está sendo mostrado, você perde o contato com aquilo que está sendo mostrado. Então, no cinema, eu preciso da sua atenção. Dividida com a pipoca, com o celular, mas eu preciso da sua atenção. Isso parece banal, mas não é na hora de escrever. Porque... Você não acha que a estrutura do cinema, de certa forma, eu digo a estrutura do filme, ela tem a ver com a questão literária? Nem sempre. Nem sempre. Existe uma sintaxe cinematográfica, evidentemente, assim como existe uma sintaxe literária, evidentemente. E são instâncias narrativas. Você pode fazer um filme mais ou menos literário. Eu conheço os filmes muito literários e conheço filmes pouquíssimo literários. São muito mais no campo da não reflexão, da ação puramente. O Tarantino não quer exatamente que você fique pensando durante os filmes dele. Ele quer que você se divirta. E ele, então, abusa de todo o repertório narrativo pertencente ao cinema. Não, nenhum outro reino interessa ao Tarantino quando ele está fazendo cinema. Não interessa o teatro, não interessa a literatura, ele está fazendo cinema, por isso eu me interesso pelo cinema dele. Embora eu não goste de tudo que ele faz, mas eu acho assim, poucos diretores, talvez o Spielberg seja o outro que compreende isso, mas aí o Spielberg é num nível absurdo, porque o Spielberg sabe o que é artístico e o que é comercial, e consegue juntar essas duas coisas como acho que só ele sabe fazer isso. Mas já Alain Resnais conduz a pessoa pelo pensamento. Pois é, mas você pode... Eu, por exemplo, gosto muito do cinema europeu. Hoje em dia, a minha batalha é outra. A minha batalha é por um cinema não excessivamente interferido pelos efeitos especiais, principalmente o computador. Hoje em dia, não se dá um trabalho de filmar. O cara vem aqui, me filma e depois bota essa prateleira atrás de mim com o computador. Não tem problema nenhum. Como o grau de verossimilhança hoje com as câmeras digitais é muito grande, você não percebe. Isso é manipulação, na minha opinião. Eu ainda gosto de um cinema que se passa e é feito diante da câmera. E isso é o seguinte, tem custa, né? Custa dinheiro, né? Até para baratear, hoje em dia, eu perco para a tecnologia. Então, eu gosto de vários cinemas. Eu gosto de muitos cinemas. Amo de paixão o incompreendido e injustiçado cinema brasileiro. Marcelo, a gente tá... Bem, antes de ir para o oitavo, eu estou aqui com o seu livro na mão, contabilizando tudo, Homens Mortos. Só queria dizer para o pessoal que está nos assistindo que este Sempre um Papo faz parte do grupo, da seleção de eventos que eu escolhi para fazer em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, no patrocínio da Vale. Então, pessoal de Itabira, saibam
que essa conversa de hoje é para vocês. Vamos aí para os homens mortos? Então, Homens Mortos merecem um comentário. Vamos. Eu fui buscar minha filha na escola. Minha filha tinha 6 anos no máximo, talvez nem isso, 5 anos. Eu fui buscá-la na escola e, naquele tempo, a escolinha era muito perto da minha casa. Então, eu trazia ela no colo, um pedaço, porque ela gostava de vir no colo, e um pedaço a gente pegava um trecho do metrô. 2 estações. Eu entrava no Paraíso, no metrô Paraíso, para quem conhece o metrô de São Paulo, eu entrava na estação Paraíso e descia na estação Ana Rosa. E de lá eu ia para minha casa. E nesse dia eu estou carregando a minha filha, que já estava pesada, e ela está segurando na barra do metrô. Nós estamos em pé, que eu não queria sentar, porque a gente era uma estação só. Do meu lado entrou uma oriental e colocou a mão na barra, e ela tinha um ideograma tatuado no punho. E como ela olhou com simpatia e sorriu para minha filha, eu perguntei a ela o que significava aquele ideograma. E ela me disse: isso aqui significa que o caminho do guerreiro passa necessariamente pelo mal, mas o guerreiro tem escolha. E eu olhei e disse: que poder de síntese, hein? Então é isso que está aí contado. Eu resolvi contar o que tinha por trás dessa história do guerreiro e tal. E é uma história de um road movie. É um road movie porque é uma viagem de São Paulo para uma cidade do interior para um velório. É isso. Agora, esse ideograma que você falou me fez lembrar da excelência que Vossa Mercê tem dos títulos, hein? Onde é que você tirou esse negócio de fazer esses títulos maravilhosos? Mas eu acho que um livro, ele começa pelo título. Eu digo sempre, o título só não pode ser maior que o livro. Mas você quase conseguiu. Não tanto. Eu vejo hoje títulos assim abusivamente longos. Eu fiz 2 ou 3. Eu fiz, acho que Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, eu reconheço que é grande. Mas O Amor e Outros Objetos Pontiagudos é uma fórmula. Geralmente é aquilo assim, O Amor e Outras Desavenças, uma coisa assim, né? Mas eu gosto muito dos meus títulos, porque o caso, por exemplo, do Baixo Esplendor. Baixo Esplendor teve outro nome durante um bom tempo. E aí eu lembro que você contou. Eu nem me lembro que título que era, porque se você deixa de lado, você tem que esquecer. Não pode ficar refém do título. E não me agradava inteiramente, mas era um título de trabalho. E aí, no meio do caminho, uma das sessões do livro se chamava Baixo Esplendor. E o Beto Brant esteve aqui para ouvir um trecho do livro e me disse: põe isso aí no título do livro. E realmente ele tinha razão, é muito mais efetivo e misterioso, né? E contraditório, aparentemente, porque se é um esplendor, não deveria ser baixo, né? Eu gosto, eu já comprei livro por causa de títulos. E às vezes nem sempre o livro está à altura do título. Mas, por exemplo, todo mundo acha que é um título muito feliz, muito, não? Mas eu lutei por esse título. Todo mundo era inimigo desse título enquanto eu escrevia o livro. A única exceção era justamente o Beto Brant. Marçal segura nas mãos o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Quando eu tive a primeira flip, a Liz me convidou para participar, e era realmente o público, 150 pessoas. Foi naquela Casa Azul, lá em Paraty. E me coube ler um capítulo do que eu estava escrevendo, que era justamente o Eu Receberia. Mas eu resolvi não criar polêmica, porque todo mundo falava: não, o título é muito longo, como é que o leitor vai lembrar quando for comprar? E eu escrevendo na boa, mas isso começou a me irritar, porque era frequente. Eu falava o título, a pessoa falava. O dia que eu bolei esse título, que me ocorreu esse título, digamos assim, eu virei para um poeta, meu amigo, na hora, e falei para ele: o que você acha disso? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Ele me disse assim: parece um verso ruim de um bolero antigo. Então, eu tinha inimigos do título, eu resolvi. Quando foi feita a distribuição de um paper com o capítulo, lá em Paraty, para os presentes, não tinha de onde era extraído aquilo. Novo romance de Marçal Aquino, ponto final. Mas o mediador, no camarim, me perguntou o que eu achava, qual era o título, e eu contei. Falei: só que eu não vou falar. E ele chegou na plateia e falou: ele não vai falar o título. E aí o público começa, fala, eu tive que falar. E eu fiz uma ressalva. Eu disse: eu já sei que nenhum editor vai querer publicar com esse título. O título é esse. E na hora o Luiz Schwartz, que estava na primeira fila, ele levantou a mão e falou: eu publico. E nessa hora eu fiquei macho, porque eu tinha acabado de arrumar a editora para o meu livro. Eu estava saindo da COSAC, eu tinha tido uns problemas na COSAC, e eu então fui para a Companhia das Letras com esse título. Rubem Fonseca me ligou
meu querido amigo e saudoso Rubem Fonseca, me ligou às vésperas da publicação do livro. Ele me deu o privilégio de ler os originais e disse: o livro é muito bom, é seu melhor livro, mas tem um erro fundamental. Eu peguei uma caneta e um papel, falei: vamos consertar, dá tempo. Ele falou: o título. Eu falei: o que tem o título? Ele falou: o título está errado. O título não é esse, o livro deveria chamar Lavínia. Eu: não, maestro, nem a pau. Vai ficar esse título. 10 anos depois, eu tive a oportunidade de perguntar para o Rubem, porque daí era um título consagrado. Aí as pessoas falavam: comprei o livro por causa do título, a revista Playboy elegeu o título mais sensual do ano, coisas assim. Eu tinha 1000 histórias com o título daí. E aí, uma vez conversando com o Zé Rubem, eu perguntei para ele: o que é que você acha hoje, 10 anos depois, da ideia desse título? Ele me disse: continua errado. Ou seja, um homem fiel às suas convicções. Que maravilha. Eu não, ao contrário, desde o primeiro momento, apesar de reconhecer que achei estranho, eu sou apaixonado por esse título e com o livro também. Vamos lá, Balaio. Estranheza é boa. Balaio. Balaio. Apareceram dois caras estranhos no bairro tirando informação sobre o Tiãozinho. O pessoal se fechou. Não demorou e vieram falar comigo. Sabiam que eu e o Tiãozinho andamos juntos muito tempo. O começo foi manso. Eu estava jogando balaio com uns amigos. Balaio é um tipo de truco que inventamos, mais agressivo, que dava ao vencedor o direito de ser o primeiro a atirar no próximo sujeito que a gente fosse derrubar. Balaio é o seguinte: Balaio é o último conto que eu escrevi para esse livro. Eu tenho sei lá, tenho uma mania. Os meus livros têm 11 contos, exceto o primeiro. Todos os demais livros de contos meus têm 11 contos. E eu tinha 10 contos. Você colocou ele no quarto lugar? Não, porque não, a ordem não tem a ver com a ordem da escrita, não. A ordem é mais assim, a ordem é uma coisa idiosincrática. Você acha que deve ser lido, até porque um livro de contos eu costumo abrir no meio e ler um conto do meio e tal. Eu não sigo muito a... Só para fazer um reparo, o Carlos Drummond de Andrade selecionava, principalmente na primeira antologia poética dele, Poesia Reunida, um por um, e ele sempre dizia que é importantíssima a ordem dos poemas. É provável que seja assim, porque senão a gente não poria nem epígrafe no livro. A gente quer que seja lido ali, existe um tom. Balaio, então, é o último. Eu tinha 10 contos, eu precisava de mais um conto. E uma noite eu sentei, e como sempre acontece, eu não planejo nada, eu comecei a escrever Balaio. E, curiosamente, Balaio virou curta-metragem, peça de teatro, foi lido pelo Matheus Nartegali naquele programa da Cultura, um conto sobre o conto, foi lido por outra atriz também, num especial, ou seja, foi o conto que mais, e detalhe, deve estar em umas 10 antologias. Era o último conto, ou seja, aquele conto que você faz, supostamente para tapar buraco. Eu jamais faria isso. Mas, normalmente, quando você está em dúvida sobre um conto, você, naquele tempo de antologia, você tem outro conto. Nesse caso, eu não tinha. Era esse conto, ele tinha que acabar bem, e eu escrevi muito rápido. Eu vou dizer para você que o Balaio foi escrito assim em uma semana. Tudo no caderno, bonitinho, desenhado, tudo certinho. E é um conto que eu gosto muito, mas eu não esperava que ele tivesse esse tipo de sobrevida. Qual peça de teatro que foi feita, que eu não lembro? Mário Bortolotto montou... Ah, o Bortolotto. Bortolotto montou uma sequência com Mirizola, eu e o Reinaldo Moraes. No meu caso, se chamava Faroestes. E ele adaptou 2 ou 3 contos desse livro. Um deles era Balaio. Que maravilha, que maravilha. Vamos então seguir aqui na nossa maratona pelo Faroestes. Piercing, você começa a ler agora. Ouvimos a explosão e descemos correndo a rua. Foi botijão defeituoso, disse Dona Semíramis, a professora de piano. Vi uma luz alaranjada, disse seu Maércio, o gago. Achei que a casa parecia até mais alegre naquilo que faltava, como se estivesse precisando se livrar das paredes. Aurélio tinha um corte na testa e emendava frases para explicar o estrondo. Estava branco como papel. Olha só, esse conto eu escrevo imediatamente após Trincheira. E também foi uma coisa que me ocorreu. Fui avançando, o que é isso? Explode um botijão, o cara tem um contato com a menina, onde vai entrar esse piercing que eu não sabia, e pronto. O conto estava pronto numa noite. São contos que eu escrevi muito rápido, pouco retoquei, porque
Não tem o que cortar aqui, né? Então é um Corta conto. mais aqui, some o conto. Eu achava que o que eu gosto, esse conto, assim como Trincheira tem muito, é o que não se conta. Ou seja, o que não se conta Que tá na é mais entrelinha. volumoso e talvez até mais interessante do que o que se conta. Tem uma vida que está fora do conto, mas permite ao leitor imaginar isso. Então, para mim, esses dois contos me deram um caminho para esse livro. De tentar a síntese, embora nem sempre seja possível, você vai ver que tem contos mais longos, mas essa coisa de não preciso dizer tudo. Tanto que o Tony Bellotto, meu querido Tony Bellotto, que tem uma ligação extrema com esse livro, porque ele escreveu A Orelha da primeira edição. O Tony tem uma história engraçadíssima sobre isso aqui. Nós fomos jantar uma noite e esse livro estava prestes a sair. E o Tony me perguntou: você está escrevendo alguma coisa? Eu falei: vou publicar um livro de contos agora com o Joca, chamado Faroestes. E o Tony me disse: não acredito. Sabe como chama meu livro novo? Faroeste. E aí ele me disse: não, mas você sacou primeiro, você usa. E ele deu ao livro dele o título de BR-163. Eu me vi na obrigação de chamar o Tony para escrever a orelha desse livro. E nesse texto, o Tony falava dessa coisa do iceberg do Hemingway, de que o iceberg é apenas a ponta, você não sabe o que está por baixo. Essa era uma tese que é cara a esse livro. Então eu tenho uma surpresa para você. Olha só. Espera um pouquinho aí que tem um cara querendo falar com você agora aí. Na tela começa um vídeo com o músico e escritor Tony Bellotto. Ele? O saudoso Garcia Rosa, esse grande escritor policial brasileiro, me disse uma vez que quando ele começava a escrever um livro ou ia criando as narrativas dele, ele começava escrevendo sem nenhum plano determinado. Ia escrevendo e dentro daquele aparente caos, a história começava a se delinear. Eu sempre achei isso uma loucura. Não consigo trabalhar assim, eu preciso ter pelo menos um rascunho da história na minha cabeça. Não sei, talvez se pela vivência do Garcia Rosa na psicanálise, né, ele tenha desenvolvido esse método. Me fala um pouquinho mais do teu método de trabalho. Quando você senta para escrever, e você ainda escreve os primeiros esboços à mão, isso é uma curiosidade. Mas quando você se senta, você já tem uma ideia pré-determinada do que você vai escrever? Como é que é? Meu querido amigo Tony Bellotto, ligado à edição original e agora também à reedição. Tenho muito prazer em responder a sua questão, tá? Meu grande amigo e grande escritor que é o Tony. Eu continuo naquela, eu não posso saber muito sobre o que eu vou escrever na hora em que eu vou escrever. É um pouco botar uma linha no caderno, eu continuo escrevendo à mão os primeiros esboços, é botar no papel. E aí eu fico curioso por saber o que tem atrás daquilo. Eu sou meu primeiro leitor. É como se um outro escritor estivesse me contando uma história. Evidentemente, eu me valho do meu instinto, mas também de técnica. Eu sou um leitor, sou um leitor compulsivo de livros. Então, isso aí, naturalmente, reflete na voz literária que eu procuro imprimir no livro. Agora, trama, personagem, eu nunca sei. Se eu souber, é certo que eu não vou escrever. Porque eu já vivo a experiência de ter que saber muito sobre algo quando eu vou escrever roteiro. O roteiro você tem que saber começo, meio e fim, até por uma questão de ritmo. Livro não. Livro é um território onde eu me lanço no escuro e é muito prazeroso descobrir o que você está querendo contar para você mesmo. Sabe? Descontadas as instâncias superiores, que o escritor às vezes fala que recebe o santo, não sei o quê, é claro que isso envolve riscos. Eu já parei mais de um livro no meio por desconexão emocional do texto, por não saber, assim, de maneira crua, não saber para que lado ir, e aquilo empacou ali e ficou por ali. Eu acho que quando é importante, volta e eu consigo chegar ao fim e contar uma história, uma boa história. Mas, eu repito, eu nada sei sobre ela no momento em que eu me sento para escrever. Olha, tem uma surpresa, tem mais uma pergunta aí do Tony para você. Vamos ouvir. Continuando aqui citando os mestres, né?
O Gabriel Garcia Marques dizia que você tem que parar de escrever sempre no lugar onde você sabe de onde você vai retomar e continuar no dia seguinte. Me fala um pouco do teu processo de criação. Quando você escreve, você tem esse cuidado de parar no lugar que você sabe para onde que vai quando você retomar no dia seguinte? É uma bela questão, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o cansaço vence você. Às vezes eu não sei, às vezes eu paro diante da dificuldade. Eu deixo a dificuldade, eu convivo com a dificuldade, eu tomo banho no dia seguinte com a dificuldade, almoço com a dificuldade, porque se você está preso num livro, você não se desliga dele. Você pode até fazer outras atividades, mas o livro preside. E tem um momento em que a solução se apresenta, o caminho se apresenta. Pode demorar. Eu já fiquei muito tempo parado num parágrafo que nem por isso era o melhor parágrafo do livro. Mas eu não conseguia ir para lugar nenhum. Até que finalmente abriu uma janela e eu segui por essa janela e deu certo. Eu cheguei ao fim do texto. Mas não é, eu conheço esse truque. Eu tinha um amigo que falava, não, eu no melhor eu paro. Eu falei, bom, isso é como interromper um coito. Muito bom. Mas temos uma terceira pergunta do nosso querido amigo Tony Bellotto. Marçal, querido, tudo bem? O Ernest Hemingway dizia que o maior inimigo do escritor era o telefone. Qual é o seu pior inimigo? O pior inimigo da minha literatura é o perigo que acomete qualquer escritor, porque eu sempre digo que existe uma distância entre aquilo que está na cabeça de um escritor e a folha em branco, é uma distância intercontinental. Nesse caminho, muito se perde. É raro o escritor que consegue consagrar na página ou na tela exatamente aquela emoção que o acometeu a ponto de levá-lo para frente dessa página ou dessa tela. Na hora que você põe, é sempre menor, é sempre com menos brilho. Eu chamo assim, é bijuteria com brilho de joia boa. Mas o que fazer? Você tem que vencer essa distância e se contentar e se satisfazer com aquilo que, mais tarde, vão chamar de seu estilo. E mal sabem que é a sua limitação. Aqui, ó, eu tenho uma coisa a dizer muito desagradável. Vocês dois combinaram essas perguntas e respostas, que está muito bom. O Tony conhece o livro, conhece o autor. Que maravilha. Ó, então vamos dar sequência aí ao livro Gambés. Gambés é um conto, também tem um aspecto interessante. Ele chamou-se Faroestes, num certo momento. Mas eu não gosto que um dos contos traga o nome do livro. Porque tem sempre aquele leitor preguiçoso que fala assim, vou ler o melhor conto do livro, que é o que o cara deu nome. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. E a gente comete injustiças com livros. Para evitar isso, eu procuro sempre uma ideia que possa traduzir aquele livro, mas o conjunto. Geralmente é assim, imagine, Famílias Terrivelmente Felizes, Faroestes, o Miss Danúbio. O Miss Danúbio ainda tem uma narrativa, mas As Fomes de Setembro não tem. O Amor e Outros Objetos Pontiagudos não tem. Então eu não gosto dessa história. Então eu estava muito incomodado, porque nesse momento eu entendi que o título do livro seria Faroestes. Eu já sabia. Então eu saí do prédio onde eu morava e passaram dois garotos na minha frente, estavam falando da polícia. E um deles disse, os gambés vão lá. E eu voltei para trás, eu falei, chama Gambés, porque era uma história de polícia em São Paulo. Então o nome de Gambés era assim, foi me dado de presente na rua, eu obedeci, voltei e anotei. É uma história longa, é uma história que nasce de um fato real, muito diferente, mas enfim, um fato real, que me foi contado e no qual trabalhou um grande amigo meu, jornalista lá de Campinas, o José Carlos Tavares de Lira. Não à toa, o conto é dedicado a ele. Legal. E por que você põe essas... O que você quer dizer quando põe no meio dos contos pontuação? Que tipo de pontuação? 1, 2, 3, números com... essas partes. Não, isso aí eu é um acho estilo, que... digamos assim, só. Né? Isso ali não é uma... E detalhe, é um pouco herança da literatura norte-americana do pós-guerra, que tanto influenciou os mineiros aí. Que também tem, Sérgio Santana tinha... Tem outros melhores que usam isso. O Jaime Gouveia, o livro Jaime dele... Prado Gouveia. Muito, o querido Jaime.
sabe, o grande escritor, ele tem isso. Então, de certa maneira, é um pouco a herança dos caras que eu andei lendo também. Mas, na verdade, é um esquartejamento do conto, nada mais. Muito bem falado. Fichas de Vitrola e O Altar das Montanhas de Minas são livros indispensáveis, gente. Maravilhoso. Busquem aí, leiam muito. Jaime Prado Gouveia. Ivan Ângelo é outro que se valeu. A festa é todo pontuado, né? Todo. Então, essa é uma herança, eu acho que é uma herança de... a festa agora para ler. Sabe de uma coisa? Eu acho que é uma herança das boas leituras que eu fiz quando me formei leitor e escritor. Gente áspera. Era gente de poucas palavras, rara nos afetos. Por exemplo, nunca vi duas pessoas daquela família trocarem um abraço. Uma tarde, Dinho, o mais velho, estava sentado na escada que leva ao quintal da casa deles, tomando a fresca, como eles gostam de falar. Edu, o irmão do meio, sentou-se ao seu lado. É daquelas coisas, eu lembrei de algumas famílias com quem eu tive contato quando repórter policial, na década de 80. Tinha essa coisa de irmão que não tocava em irmão, havia uma... E eu lembrei, eu estava pensando muito que a razão disso tudo era a falta de afeto familiar. E aí eu resolvi olhar para uma família disfuncional nesse sentido. Você vai ver que o menino, o personagem é sensível, ele fala das plantas, e de uma coisa prosaica provoca uma reviravolta no texto. Certo. Vamos seguir. Engraçado que eu também fui repórter policial, você também conhece o meu livro Óleo de Carvão, que tem muita coisa policial também, e me lembrou um conto que derivei de apenas 1 milímetro de segundo. Eu fui no enterro de uma criança que tinha sido morta pelo pai, e em determinado momento a mãe olhava para o cadáver da criança e obcecada, várias vezes passava o dedo em uma coisinha no rosto dela. Isso virou conto. Essa é a poesia. A poesia está aí. A poesia está aí. Essa é uma observação, um poder de observação que eu aprendi, que eu ganhei, trabalhando como repórter. Porque o Jornal da Tarde não queria que você fosse lá e noticiasse a chacina no bar. Queria que você descrevesse o bar. Então você chegava falando antes dos tiros daquela vitrine de coxinhas, etc. Era o que o meu editor queria. Então eu aprendi a olhar o detalhe. O detalhe é assim, o detalhe em prol do todo. O Beto Brant diz uma boa frase. Ele diz assim que nós dois olhamos para a mesma mulher, mas só eu vejo que o esmalte está descascando no dedão do pé dela. Eu acho que serve para esse poder de observação. É isso. Vamos lá para Clinch. Clinch é outro conto que também virou curta. Virou um curta. Virou também? Virou um curta. Assalto. Abidal estava no chão, trabalhando com pesos. Acenei para ele e fui para perto do ringue, onde um rapaz negro trocava golpes com um sujeito barrigudo, ambos usando capacetes de proteção e camisetas encharcadas de suor. O grande Isidoro Contreras estava sentado na primeira fila e gritava instruções para o rapaz. Sentei-me ao seu lado e comentei que o rapaz levava jeito. Contreras me olhou, levantando as sobremesas, as sobrancelhas peludas. A gente não se via fazia uns 3 ou 4 anos. É um dos universos que eu mais gosto, o universo do boxe. Eu trabalhei na Gazeta Esportiva e a Gazeta tinha lá várias páginas sobre boxe. Era muito interessante. Então o boxe tem toda uma gramática, tem todo um jargão, e eu resolvi falar um pouco do boxe brasileiro, que é diferente desse boxe maravilhoso americano, por exemplo, o argentino, que também leva muito a sério. Mas porque é uma predileção por um universo. No fundo, eu queria contar uma história de amor. Sabe, uma história de amor que termina de maneira talvez trágica, mas enfim, era isso que eu queria falar. Era desse universo. Eu gostei muito de boxe num certo período da minha vida. Eu acompanhava boxe assim, com muita seriedade. Você chegou a treinar? Nunca, não. Eu nunca pratico aquilo que eu gosto, exceto literatura. E teve que ir a Minas para construir a história, né? Foi a Minas uma vez atrás de Edna. Ele vai atrás da mulher. Eu gosto muito desse conto. Eu acho que esse conto ele é um dos que estão mais próximos no papel daquilo que foi imaginado. É uma proeza. É uma proeza. Qualquer escritor sabe disso.
delicioso seria se, ao pensar no conto, ele já estivesse escrito. Eu vou dizer uma coisa: teríamos textos muito mais breves, né? E muito melhores. É. Na serra, fora dela, o velho e a menina estavam sentados na sala de espera quando eu cheguei. Minha secretária se levantou, mas o velho foi mais rápido. Boa tarde, doutor. Ele disse e me estendeu a mão grossa como lixa. Lembra de mim? Fiz sinal para minha secretária indicando que estava tudo bem. E ela voltou para sua mesa, não muito contente. Fazia quase 10 anos que eu não vi o velho, época em que eu tinha mais cabelos e menos dinheiro e escrúpulos. Ele parecia não ter mudado tanto, tanto que o reconheci na hora. Só estava um pouco encurvado. Seu rosto era um crochê de rugas e seus cabelos brancos e ralos. Não tinha o lóbulo da orelha direita, arrancado a dentadas durante uma briga, como ele me contou. Vestia as roupas surradas, porém limpas, e calçava sandálias. A menina ficou em pé ao seu lado. Era um palmo mais alta do que ele. Olha só, era um domingo de noite, eu estava em Amparo, e eu pensei, nossa, Amparo nunca aparece nos meus textos. Eu vou escrever um conto para o Faroeste que tem um conflito e tem a ver com Amparo. E na serra, fora dela, porque Amparo é uma serra. Agora, é um conto que, para mim, também ele é misterioso. Eu contei tudo o que eu sabia, mas ainda assim, quando eu leio esse conto, eu entendo que tem uma coisa por trás dele que é muito maior e que não está definitivamente aqui. Talvez não faça falta. A mim, como escritor-leitor, não faz. Mas talvez algum leitor ache que seja muito enigmático, hermético, porque ele não diz claramente o que está acontecendo. Mas você sabe que é uma coisa muito perversa. Esses contos, eu senti nesse conto também, não só a força das entrelinhas, mas a força de um personagem que não está aqui e que possibilita que a gente visite outros. Perfeito, perfeito. É uma boa observação. Sabe? Eu fiquei assim, eu poderia escrever um conto em cima desse personagem que não está aqui. Engraçado você me falar isso. Eu lembrei disso. É isso, é isso. Olha, você está dando a alma desse livro, que as histórias que não estão aqui estão todas aludidas, digamos assim, com mais ou menos sutileza, elas são de uma importância vital para a alma desse livro. É disso que estamos falando. Ferrugem, agora você começa. Ferrugem. Foi no intervalo de um desses filmes de explosões e tiros que a TV exibe depois da novela. O legado curvou-se na poltrona e coçou a canela sem pelos antes de perguntar: sabe com quem eu sonhei hoje, Leonor? Ela colocou um marcador entre as páginas do livro que estava lendo, trocou os óculos e olhou para o legado. Um modelo neutro de homem, barba bem aparada, bigode fino, cabelo rareando, um rosto que era uma celebração às rugas. Com a Dalgisa, ele disse: acho que você nem lembra dela. Então, esse conto tem um motivo para estar aí, evidente também, tem um motivo à parte, que é assim, uma das marcas de alguns contistas têm muito prazer em fazer isso, e esse é um estilo de fazer conto, é o seguinte: é você contar uma história de modo a conduzir o leitor para um tipo de compreensão, e na última hora você dá uma virada estonteante. Não é fácil de fazer, não. Não pense, eu estou falando de coisas que às vezes pode parecer banal aqui, não é. É você mesmo, como eu disse, eu estava escrevendo esse conto sem saber direito onde ele ia, e de repente surge a virada na minha frente. É o famoso chave de ouro no soneto, é parecido. Você faz uma frase final que modifica todo o entendimento do texto. Então, nesse momento, eu compreendi a razão de eu estar escrevendo esse texto. Então tá, vou falar a fase final aqui. Ou não? É brincadeira. Fábula. Último conto. Esse sim, uma homenagem aos meus tempos, mas não necessariamente o último a ser escrito, foi no meio do caminho. É uma homenagem explícita aos meus tempos de repórter policial. Eu falo sobre personagens de subúrbio do Rio, aqui seria periferia. Mostra um pouco essa dança dos afetos entre dois irmãos, um deles perdido no crime e o outro perdido no sonho. Ele entrou no quarto, fechou a porta. O pai falou: vê se pode. Procurado pela polícia e vem se esconder em casa. Ele não está se escondendo.
Veio só pegar roupa limpa, disse a mãe. O caçula perguntou: ele matou mesmo o policial? Cala a boca, moleque, o pai falou, e depois levantou a voz para ser ouvido também no quarto. Daqui a pouco a polícia aparece. Algum vizinho já deve ter ligado. É isso. Marçal segura seu livro aberto para a câmera. E agora o livro, então, tem essa novidade aqui, escrita pelo Paulo Roberto Pires, que resolveu parafrasear um dos contos, 10 maneiras infalíveis de arranjar um leitor, para facilitar o trabalho da crítica, onde ele conta um pouco a história desse livro do ponto de vista do que ele viu. Que é, na verdade, quase uma biografia sua, né? Mas eu vejo, eu sou feito de tão poucas coisas que a minha biografia cabe em 5 páginas. A sua modéstia não se transfere para a sua literatura, graças a Deus. Ô, meu querido amigo, só tenho que te agradecer, viu? Falamos do livro, falamos da vida. Essa conversa agradabilíssima que nós tivemos aqui esse período. Estamos aqui reunidos ao redor deste plástico e esse vidro, falando do mais recente, não tão recente assim, porque é um livro que já foi publicado, mas novamente editado pela Companhia das Letras, Faroestes. Afonso segura novamente o livro Faroestes em direção às câmeras. Marçal Aquino, vocês vão se divertir, vocês vão se emocionar, vocês vão se surpreender e, principalmente, em alguns momentos, vocês vão ficar com aquela sensação de assim, onde é que está o outro texto? Onde é que está a outra pessoa desse conto? Muito bom, muito bom. É, prazer grande estar com você, tá? Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Viva a literatura. Muito obrigado, Marçal. Sempre um prazer imenso falar com você. Daqui a pouco agora a gente vai entrar com o VT do Instituto Cultural Vale, que patrocina esse segmento do Sempre um Papo em Itabira. E já que estou falando em Itabira, gente, entre 31 de outubro e 6 de novembro, vai aparecer o FLI Itabira, a segunda edição do FLI Itabira, lá em Itabira, que vai homenagear os 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. Uma boa noite para todos. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.